Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês nesse tipo ao vivo de hoje. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado. Temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite, todos os dias às 11 da manhã. Tem relato também, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado, coletânea temática de relatos no domingo, 12:30 todos os dias tem vídeo do Matheus com o Almanaque Assombrado de segunda a sexta, notícias de sábado e domingo e um domingo ou outro, ou quase todo domingo, um especial, certo? Não se esqueça que temos uma loja virtual, a www.lojaassombrada.com.br. E temos também nesta loja vários produtos muito bonitos, muito legais. Camisetas que brilham no escuro, todas no tema de sobrenatural e tudo mais. Luminárias, canecas, bags. Entra lá, dá uma fuçadinha na loja e não se esqueçam de deixar o seu like neste vídeo. Gosta do canal, curte os relatos? Então vai aqui embaixo e já deixa o seu like. Vamos começar com o relato de hoje, que é de lobisomem também. A gente tá numa leva de lobisomem, né? Acabou a quaresma aí. Espirrando. Vamos lá. O relato de hoje é este. Deixa eu me acertar aqui na cadeira. Minha mãe cegou um lobisomem. Oi, Ana. Sou super fã do seu canal. E a pedidos da sua outra super fã, minha esposa, resolvi contar meus casos sobrenaturais. Vamos ao caso, então. Os nomes já estão trocados. Então, acho que é um... Não sei, deixa eu ver aqui se é um moço que nos conta o relato. Acho que é um moço que nos conta. Acho que é um moço que nos conta, tá? Essa história. Cadê? Aqui. O meu pai trabalhava para a ferrovia. Ele era mecânico das máquinas que colocavam os trilhos. Ele era mecânico das máquinas que colocavam os trilhos, as pedras e tudo mais que era usado para que o trem pudesse passar. Então vivíamos mudando de casa e de cidade 3 meses em uma, 6 meses em outra e assim íamos. Quando a minha mãe casou com meu pai, ela já tinha 3 filhas e o meu pai tinha um casal de filhos do primeiro casamento. Depois de casados, tiveram a minha irmã e 7 anos depois, eu, que sou caçula, a raspinha do tacho. Era fim de ano escolar, então minha mãe mandou todos os meus irmãos para passar as férias na casa dos meus avós, só ficando eu, que era o caçula, com ela. Tínhamos acabado de nos mudar para uma cidadezinha no interior do Rio Grande do Sul. Íamos morar em uma casa velha de fazenda, perto da linha do trem. Essa casa ia ser demolida porque ela estava muito próximo à linha de trem. Mas como ainda faltava alguns quilômetros para que os trilhos chegassem até essa casa, a empresa deixou para que nós ficássemos até a sua derrubada, pois a casa também servia como uma espécie de depósito para o maquinário pequeno e demais materiais da empresa férrea. A minha mãe era uma senhora italiana, de sangue quente, e encarava o que quer que fosse brava, mas carinhosa do jeito dela. Encarava o que quer que fosse, era brava, mas também era carinhosa do jeito dela. Quem a conhecia sabia que não era uma boa ideia irritá-la. Como minha mãe foi criada em uma fazenda no interior do Paraná, desde nova aprendeu a atirar e tinha uma mira maravilhosa, ela nunca errava. Seja um tiro ou chinelo, a mira era certeira. Como meu pai era mandado para literalmente no meio do nada, ela era mandado para o meio do nada, ele comprou 2 espingardas para que pudéssemos nos defender de onça ou outro bicho que se metesse a besta a chegar em casa sem ser convidado, né? A casa era daquelas antigas, com portas enormes de madeira grossa e as janelas também com folhas de tábuas grossas e trancas de madeira. A casa tinha sido limpa e pintada, portas de azul e o resto de branco. A casa era alta, com um porão
se assim posso dizer, mas parecia uma despensa que era embaixo com entrada pela parte de trás da casa. E essa era rodeada por uma varanda que dava a volta na casa inteira. Havia uma porta grande de 2 folhas, grossa, com dobradiças enormes e uma tramela e fechadura daquela que a chave é enorme. Era assim, uma sala enorme com 6 metros por aí, com móveis rústicos de madeira e um tapete bem surrado, marrom. E vinha um corredor onde tinha 4 quartos, 2 de cada lado. Ao final do corredor se encontrava um pequeno banheiro e uma cozinha enorme com fogão a lenha. Nessa cozinha tinha 3 janelas, uma perto do fogão a lenha, outra ao lado do banheiro e uma em cima da pia de lavar louça. A porta da cozinha era igual da sala, grande, de madeira grossa, mas continha algumas frestas onde podia se ver fora. Mas não era muito grande, era frestinha, sabe? Acho que por causa do calor do fogão a madeira encolheu. A sala tinha 2 janelas, cada uma de um lado, igual a todos da casa. Todas eram iguais, azul, de madeira e grandes. A varanda possuía algumas cadeiras e bancos onde sentavam meus pais para tomar café e conversar. Um dos quartos era utilizado às vezes pelo engenheiro-chefe de obra, o qual vou chamar aqui de Adão. Um homem grande, de fala grossa, ao qual todos os empregados respeitavam. Como Adão era um grande bonachão, preferia ficar no acampamento junto à bagunça dos peões, utilizando raramente o seu quarto na nossa casa. Essa casa tinha um terreiro grande, com um tanque de lavar roupa e um abacateiro enorme que fazia sombra em quase todo o terreiro. Mais pro fundo tinha um pasto que era da fazenda vizinha e uma plantação de um capim que conheço como colonhão. É tipo cana, alto, com folhas longas e verde bem escura. Geralmente ele é picado e dado pro gado comer. Esse capim, além de alto, é muito fechado, sendo impossível ver no meio dele. Não dá para enxergar o que tem no meio desse capim. Como a casa pertencia à ferrovia, o pátio da frente virou um estacionamento para máquinas pesadas como tratores, niveladoras, etc. E nos fundos eles colocaram algumas máquinas pequenas, canos de ferro de várias larguras, empilhados numa enorme pilha e presa dos lados por estacas de madeira. Para chegar na casa tinha uma grande escadaria. A casa tinha energia elétrica, então meu pai colocou 2 refletores, um na frente e outro nos fundos da casa, onde iluminava os 2 pátios caso precisassem pegar algo à noite. Eu era pequeno, com 6 anos, não ligava para nada, só brincar. Não sei por que todo o acampamento de ferrovia junta uma considerável quantidade de cachorro vira-lata e acaba acompanhando a todos. Na casa não era diferente, tinha bem uns 10 cachorros vira-latas que apareciam ali. Minha mãe dava comida e pronto, ficava ali junto com a gente. Uma vez fomos numa venda comprar mantimentos e o cara perguntou se não tínhamos medo de morar lá, porque era muito distante e vazio. Minha mãe logo respondeu que não, já que morou em fazenda a vida toda, não tinha medo nenhum. E um senhor velho que estava sentado num banco perto da porta da vendinha falou: "Não sei se a senhora ouviu falar, mas naqueles pastos ali por perto, a peonada andou falando que viram um lobisomem correndo." Minha mãe, que não dava muita bola para boato, já cortou o velho. "Olha, senhor, eu não vi nada não, se eu ver eu aviso, tá?" Se virou, pegou a sacola, pegou minha mão e fomos pro carro onde meu pai aguardava para levar a gente de volta para casa. No caminho, minha mãe comentou com meu pai a história do lobisomem. E meu pai deu risada e falou que era história de fazendeiro. E nem deu bola. À tarde, meu pai chegou e avisou a minha mãe que no outro dia viria o engenheiro mais um pessoal na casa buscar alguns papéis e que Adão viria também
para ver algumas máquinas para levar, para começar o segundo trecho da ferrovia. Então minha mãe foi fazer bolo e pão para o café da manhã. Meu pai ficou arrumando umas coisas e logo entrou e foi tomar um banho. Na casa tinha um telefone, mas assim era de lua. Às vezes funcionava, às vezes não. Jantamos e minha mãe gostava de ouvir rádio. Meu pai ficou um pouco conversando com a minha mãe e logo foram dormir. Meu pai tinha um sono mega pesado. Era bem difícil acordá-lo, mas nunca perdeu a hora na vida. Não sei como. Ficamos eu e minha mãe na cozinha, ela lavando... o pai foi dormir. Então ficamos eu e minha mãe na cozinha, ela lavando louça e cantando uma música que passava no rádio, enquanto os pães assavam no fogão a lenha. Ai, que delícia. Que era meio demorado, sabe, para assar coisas. Então o jeito era esperar. Não era muito tarde da noite, não, quando os cachorros começaram a latir loucamente e a chorar. Na realidade, não sabíamos bem o que era. Minha mãe, que agora sentada numa cadeira perto do rádio, tricotava uma blusa vermelha, parou na hora. Me olhou e falou: "Eu acho que os cachorros acharam algo para perseguir. Espero que não seja um ouriço." Mas aí, de repente, os cães saíram correndo e começaram a latir mais longe, como se tivessem com muito medo, se afastaram. E logo ouvimos passos pesados correndo em volta da casa, como se um boi estivesse correndo no quintal. E a minha mãe falou: "Ué, será que o gado do vizinho arrebentou a cerca e veio parar no nosso quintal?" E de repente parou de correr. E ouvimos passos subindo a escada na frente da casa. Minha mãe colocou as agulhas de tricô dentro de um cesto. Ouvimos passos pesados andando em volta da casa e uns rosnados baixos. Ana, gelei até os ossos e corri para minha mãe, que já estava de pé. Me agarrei em sua perna e em silêncio ouvíamos os passos e o rosnado baixo. Os cães latiam de longe, como se tivessem com medo de se aproximar da casa. Minha mãe e eu vimos pelas frestinhas da janela e da porta uma coisa grande, peluda, preta, andando e meio que farejando o chão. Como se estivesse procurando alguma coisa, como um cachorro, sabe? Minha mãe, me segurando com um braço, começou a andar para trás bem lentamente, até a parede onde o meu pai tinha pendurado a espingarda. Pegou uma espingarda e olhou para mim fazendo sinal para que eu ficasse quieto. Eu estava morrendo de medo e barulho era a última coisa que eu pensei em fazer. A coisa começou a farejar a porta, que nesse momento não estava com a tramela colocada, apenas com a fechadura trancada. Que não ajudava muito, porque eram duas folhas que com um empurrão elas abriam, sabe? Que com um empurrão elas abriam. Na janela, em cima da pia, aquele bicho farejou a janela e deu um leve empurrão na janela, que fez um gemidinho, mas não abriu. Nós estávamos em frente à porta da cozinha, eu agarrado na perna da minha mãe, olhando apavorado, e a coisa enorme olhou pelas frestinhas da porta, onde eu e ela vimos enormes olhos amarelos vivos, sabe? Com as bordas vermelhas e um nariz enorme, como de um cachorro. A coisa nos viu e rosnou baixo, bufou e empurrou a porta de leve, como se estivesse testando a porta. Minha mãe, já com a espingarda posicionada, mirou na porta bem na fresta por onde aquele bicho nos olhava, engatilhou a arma, que fez um clique característico da mesma, e o bicho continuou a olhar e rosnou novamente, dessa vez mostrando os dentes. Minha mãe olhou baixo. Minha mãe falou baixo: "Estou com meu filho.
Se você entrar, eu mato você ou você me mata. Tome. O rosnado aumentou, a coisa foi para a janela e empurrou com mais força a janela. Dessa vez minha mãe não pensou duas vezes. Mirou no animal pela fresta da janela, por onde o animal nos olhava, e pum! Minha mãe acertou, mas bem no olho do animal. O barulho do tiro me deixou meio surdo e deu um gritinho de susto. Ai, meu Deus do céu! O animal urrou e grunhiu, um som que eu nunca vou esquecer. Era uma mistura de urro com grunhido de cachorro, sei lá, o ganido de cachorro. O tiro acordou meu pai, que saiu correndo do quarto só de cueca, perguntando o que aconteceu. Os cães, acho que vendo que o animal se feriu, voltaram aos latidos para cima da casa e o urro do bicho continuou. Minha mãe falou pro meu pai: fulano é um lobisomem, pega outra arma e manda bala no desgraçado. Meu pai, meio confuso e não entendendo muito bem o que acontecia, fez o que a minha mãe mandou, pegou a outra arma e pela fresta da janela, que agora estava maior por causa do tiro, ele olhou e viu o bicho muito maior que qualquer cão. O animal meio que rolando nas patas traseiras e se defendendo dos cachorros que agora o rodeavam tentando morder ele. Quando viu a cena, meu pai engatilhou a sua arma, atirou, acertando na perna do animal. Ouvimos outro urro e a coisa, no desespero para fugir, tentou subir em uma pilha de canos de ferro que estavam no pátio. A pilha de cano de ferro, que eram muito pesados, não aguentando o peso do animal, começou a rolar, causando um enorme barulho. Eu me enfiei debaixo da mesa, tapei meus ouvidos, mas mesmo assim ouvi os urros daquele bicho que, depois de derrubar os canos, se enfiou no mato colonhão, aquele mato fechado, aquele mato alto lá, deixando pelos pela cerca, e podíamos ver o mato alto se abrindo por onde ele fugia, deixando rastro de sangue, com a cachorrada agora o perseguindo. Foi apavorante. Meu pai correu na sala, ligou pro Adão que viesse, porque tinha algo na casa. Minha mãe continuou parada com a arma apontada para a porta, sem piscar, pronta caso aquele animal voltasse. Logo chegou Adão, com um monte de homens em uma caminhonete, e começou a gritaria de homens que entraram na mata, e logo depois ouvimos alguns tiros disparados e latidos de cachorro. Foi uma confusão total. Adão, depois de um tempo, bateu a porta se identificando. Minha mãe abaixou a arma e abriu a porta. Ele entrou com um revólver na mão, com os olhos arregalados. Perguntou se estávamos bem. Minha mãe devolveu a arma em seu lugar na parede e falou que estávamos bem. Me pegou debaixo da mesa, me acomodando em seu colo, e meu pai, agora de bermuda, olhava o quintal com os refletores já tudo aceso. Ana, a bagunça era geral, canos espalhados para todo lado, alguns cães estavam machucados com enormes cortes no corpo e um sem uma orelha. O rastro de sangue na varanda era enorme e descia a escada do quintal. Alguns homens apareceram no meio do mato armados, onde o rastro de sangue era visível. Eles falavam que o danado tinha fugido pulando no rio e sumindo na outra margem. Minha mãe apenas me olhava e, me abraçando, disse: a mãe tá aqui, bicho nenhum pega você. Lógico que ninguém dormiu aquela noite. Os homens se amontoaram na sala e na cozinha, no chão mesmo. Eu fui dormir com a minha mãe no quarto. Eu também. Mesmo se eu fosse um daqueles homens, eu ia dormir com a tua mãe embaixo da cama, porque bicho brabo ali era a tua mãe. Eu ia querer estar perto dela. Bom, eu fui dormir com a minha mãe no quarto. Meu pai veio e falou que amanhã sairíamos da casa e que ele acharia outra. Quando amanheceu, pudemos ver melhor a bagunça na varanda. A porta e o piso da varanda, que era de madeira, estavam com enormes marcas de garras. E as colunas que sustentavam a varanda estavam com enormes marcas e sujas,
como se um animal muito grande tivesse arranhado tudo. Sabíamos que não poderia ser nenhuma onça ou gato do mato, pois sua pelagem era negra. O animal parecia um pastor alemão, só que era maior que o próprio Adão, que era um homem muito grande. E aquele animal conseguia ficar em 2 patas e correr apenas com as patas traseiras, coisa que eu nunca vi um cachorro fazer. Depois de ver as marcas, o sangue e a bagunça que aquela coisa fez no quintal, meu pai arrumou outra casa e assim nos mudamos para uma casa na cidade. Um dia fomos comprar farinha e o vendedor perguntou, meio com medo, se a minha mãe era a mulher que cegou o lobisomem. Minha mãe, que estava de mau humor e sem paciência, respondeu: sou eu mesma, mas pena que ele fugiu, porque eu queria um tapete novo e me contaram que couro de lobisomem é bom. Foi arretado isso aí. Pegou a farinha e saiu na porta, olhou pro velho e disse: se você vê um caolho mancando, mete bala nele, porque o desgraçado é o lobisomem. Pegou na minha mão e voltamos para casa com os homens chocados nos olhando. Logo nos mudamos da cidade. Bom, desculpa o tamanho do relato, mas eu tenho vários causos sobrenaturais que acontecem até hoje, mas eu conto mais tarde. Obrigado, Ana. Até. Um beijo para você, muito obrigada. Parabéns para tua mãe. E aí, não apareceu mais? Eu já queria saber, tinha voltado lá no lugar para saber se não apareceu ninguém aí com um tiro no zóio mancando, né, para saber quem é o lobisomem. Mas ela deixou o recado, já pensou, será que esse povo viu aí? Quem será que era? Bom, que fato é que perto dela ele não vai chegar mais. Bom, pessoal, cadê? Este foi o relato de lobisomem de hoje, o relato, né, o tipo ao vivo de hoje. Espero que tenham gostado. E fiquem ligados que logo mais à noite tem o relato ao vivo. E fiquem ligados, membros do canal, porque depois do ao vivo de hoje à noite tem o Proibidão, tá bom? Relato Proibidão, live às 11 horas para os membros, tá bom? Um beijo para vocês, tenham um ótimo dia, a gente se vê logo mais. Fui!